Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta mesa Advocacia Criminal e Direito de Defesa, da qual participarão as advogadas brasileiras Joyce Huizen, Luana Lago e o advogado chileno Rodrigo Rios. Tenho a satisfação imensa de ter sido convidado para mediar essa mesa da Advocacia Criminal e Direito de Defesa. Sou Luiz René Gonçalves do Amaral, advogado criminalista, radicado no Mato Grosso do Sul, aonde tenho a honra de ocupar hoje o cargo de secretário-geral da OAB e corregedor-geral daquela seccional. E tenho a honra de vir aqui hoje mediar justamente um tema tão importante para a advocacia como um todo, para a sociedade brasileira, como é este tema da advocacia criminal e direito de defesa. Infelizmente, vimos hoje problemas que nos trazem uma preocupação muito grande de um vilipêndio do direito de defesa que veio se avolumando e causando uma involução social para hoje um vilipêndio, um ataque diretamente para a advocacia criminal, para a criminalização da advocacia, que eu, na qualidade de mandatário da OAB, já há 13 anos tenho a honra de estar aí atuando diuturnamente como procurador designado, eventualmente como corregedor, que fui adjunto, inclusive, do Conselho Federal, junto aos advogados que têm essa insatisfação de, no exercício profissional, estar sendo acossado por aqueles que deveriam garantir, primeiramente, o direito de defesa. Antes de dar início, gostaria aqui de agradecer o convite que me fora feito pelo IBCCRIM, o instituto que eu sou fã incondicional, do qual participou e participa da minha formação profissional. Sou membro desde quando acadêmico do IBCCRIM e faço esse agradecimento em nome da presidente, a advogada Marina Coelho Araújo, e também ao sempre presidente, meu estimado amigo, advogado criminalista, Alberto Zacarias Toron, nosso conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ainda me cumpre aqui fazer um agradecimento especial aos patrocinadores master desse evento, a editora Deplasto e a ESPN, sem os quais, por certo, não seria possível hoje abrilhantarmos o evento desta magnitude. Os convidados de hoje são a advogada Joyce Huizen. Por favor, doutora Joyce. Doutora Joyce. Doutora Joyce é advogada criminalista, formada pela Universidade de São Paulo, com habilitação em Direito Penal e Criminologia, membro da International Association of Penal Law e da International Bar Association. Muito bem-vinda, doutora Joyce. A advogada Luana Lago. Por favor, doutora Luana. Doutora Luana, graduada em Letras e em Direito, advogada criminalista, tribuna do júri, ouvidora da Abracrim do Estado do Maranhão, coordenadora da pós em Advocacia Criminal da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Maranhão. Seja muito bem-vinda, doutora Luana. E o doutor Rodrigo Rios, por favor, doutor. Dr. Rodrigo Rios, doutorando em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires, professor de Direito Processual Penal na Universidade de Finisterre e de Direito Penal na Universidade Católica de Maule, no Chile, e sócio de estudos jurídicos do Escritório de Advocacia Picante em Rios Abogados. Com a palavra, peço para a doutora Joyce Huizen ocupar a tribuna. Por favor, doutora. Ainda bem colocar um banquinho, né? Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria desde logo de agradecer o convite do IBCCRIM.
É com muita honra que venho ocupar essa tribuna desse instituto que eu tenho tanto respeito, tanto carinho, tanta admiração, e que faço parte como patrocinadora desde o primeiro seminário. Então, nós hoje já estamos no 28º. Gostaria de agradecer a Marina e a toda a diretoria, ao Toron, pelo convite. Gostaria de cumprimentar também o Alexandre Wunderlich pela presidência desse evento tão importante. Hoje eu tenho a percepção de que estamos com uma plateia muito mais plural, com o momento do próprio EBC-CRIM de uma mudança, de um fortalecimento em relação à pluralidade, em relação à visão da advocacia, a divisão do direito, a visão do direito criminal. Bom, o tema que foi proposto, eu diria que é um tema bastante amplo, e a Marina me colocou numa saia justa. Como é que eu consigo falar 20, 25 minutos em advocacia criminal e direito de defesa? Realmente é um tema bastante amplo, bastante desafiador, e pensei o que eu poderia trazer a vocês, o que eu poderia colaborar nesse seminário em relação a esse tema que me é tão peculiar. Os 30 anos do EBC-CRIM me fez pensar um pouco como tem sido a advocacia criminal nos últimos 30 anos. Eu comecei a advogar ainda na antiga Constituição, sou formada em 86, então eu chamo a Constituição de 88 como a nova Constituição. E com a nova Constituição, comecei a minha carreira profissional. Naquele momento, tudo era mais... nós tínhamos acabado de ter garantias e aquela Constituição brilhava, lustrava. Tive o privilégio de participar dos Direta Já, de vestir amarelo. A minha turma de formada é constituinte. Então, o início da advocacia criminal há 30 anos atrás, eu posso dizer a vocês que foi um momento muito próspero do advogado, do respeito. Nós tínhamos uma proximidade muito grande com todos os operadores do direito, os delegados, os juízes, os promotores. Todos nós nos respeitávamos muito mais. Éramos queridos, éramos da mesma turma. E quando optei pela carreira, e desde sempre tive a sorte de fazer a escolha que eu me sinto absolutamente realizada como advogada criminal. Eu acho que esse privilégio da gente poder optar por uma carreira em que a gente verdadeiramente acredita, e o direito de defesa, ele é próprio, ele nasce junto com o próprio advogado criminal. É da essência do advogado criminal exercer, na sua maior plenitude, o direito de defesa do seu cliente, sem que julgue, sem que seja julgado. E, fazendo, enfim, esse estudo do que eu poderia trazer para vocês aqui em relação ao direito de defesa, eu fiz um pouco a minha história profissional, porque acompanho esses 30 anos. E o que eu vejo que acontece, vem acontecendo, é que existe hoje, há algum tempo, e há bastante tempo, o relacionamento do advogado com os operadores do direito, eles vêm se fechando e vêm limitando o direito de defesa e dificultando verdadeiramente o exercício do direito de defesa. Eu fiz também um raciocínio, o porquê isso poderia ter acontecido. Eu acho que não só o mundo evoluiu, mas o direito penal evoluiu. Quando, há 30 anos atrás, falávamos em direito criminal, falávamos nos crimes do Código Penal, e ao longo desses anos, e especialmente na área em que eu atuo, que é o penal empresarial, nós vimos surgir uma série de novas leis, de leis específicas, e aí, fazendo essa linha do tempo, eu trago aqui, desde a Constituição do STJ, em 89, decorrente da nossa Constituição, várias leis de cunho empresarial mudaram um pouco a perspectiva do olhar do direito criminal. Antes, em que a gente tinha um olhar especificamente em relação às pessoas físicas e que praticavam os crimes comuns, que obviamente ainda existem hoje, e depois mudou o olhar
do réu ou da vítima, que muitas das vezes estão vinculados à área empresarial. E aí, coincidências ou não, veio o endurecimento do direito de defesa. Então, quando eu fiz um paralelo aqui, então, nos anos 90 vem a lei dos crimes hediondos, em 98 vem os crimes ambientais, em 2002 vem, na verdade, a inclusão de crimes contra a administração pública estrangeira, e aí, 10 anos depois, na verdade, 20 anos depois da instituição do STJ, existe um número de habeas corpus, existe aí uma contagem que, até então, foram impetrados 100 mil habeas corpus, em 20 anos de existência do STJ. E, obviamente, quando eu tentei fazer esse paralelo do direito de defesa com o habeas corpus, porque o habeas corpus, para a gente, para nós, como advogados, é o nosso remédio, é o nosso instrumento para garantir aquele direito de defesa que, de alguma forma, nós não conseguimos, pelas vias normais ou pelos procedimentos normais, virem respeitados. E o que acontece é que a percepção que eu tenho é que, dos 20 primeiros anos após a promulgação da Constituição, as conquistas da nossa Constituição foram exercitadas no dia a dia da advocacia. Então, nós tínhamos a possibilidade de apresentar teses de defesa que eram acolhidas, que eram ouvidas, nossas sustentações orais eram ouvidas, nós tínhamos mais voz, a advocacia criminal tinha mais voz. E com o encrudecimento ou com as grandes operações, e não estamos falando de Lava Jato, porque bem antes disso já aconteceram, mas com a vinda de novas legislações e com o empoderamento da próprios órgãos administrativos, da própria Polícia Federal, nós vimos uma série de arbitrariedades gritarem, a ponto de, 10 anos passados, 10 anos para cá, o número de habeas corpus, o STJ, desde a sua fundação, teve 100 mil habeas corpus impetrados e 10 anos depois já chegou a 500 mil. O que significa 500 mil habeas corpus impetrados? Basicamente, é o cerceamento de direitos de defesa por todas as vias que a gente pode ter essa visão. Eu tenho sempre um olhar um pouco otimista da vida e penso que as coisas podem vir a melhorar. Eu tenho muita esperança que um juiz de garantia, que se de fato a gente conseguir instituir, a gente vai começar a tentar voltar para aquele momento de respeito à advocacia criminal, ao advogado criminal. Eu gostaria muito, eu acho que é muito importante nos aproximarmos dos operadores do direito. Essa barreira, esse muro que se formou entre advogados, promotores e juízes, ele não é saudável, nem para os advogados, nem para a justiça. E tem um aspecto que talvez me fugiu aqui, que eu também vim pensando quando convidada para fazer essa palestra, diz respeito ao fato dessas novas leis, dessas novas operações serem mais complexas. Nós temos denúncias gigantescas. Então, nós temos denúncias aí com 100 laudas, aí você tem que fazer a resposta à acusação para o seu cliente, você também tem que explicar o porquê que você vai conseguir fazer sua resposta à acusação em menos laudas do que escreveu o Ministério Público, e as arbitrariedades e as denúncias impróprias e exageradas impedem com que a gente faça, com que a gente exerça verdadeiramente o direito de defesa. Porque, muitas vezes, nós nem sabemos do que a acusação efetiva que o seu cliente, porque vem toda uma história, cria-se toda uma dificuldade para que a gente até compreenda qual é a acusação do nosso cliente. E aí os juízes também se sentem, de alguma forma, vinculados a também dar uma resposta à sociedade de uma denúncia também formulada ou de uma operação em que a imprensa faz toda a pressão e os resultados catastróficos estão aí, estamos todos olhando, e a gente vivencia isso todos os dias. Mas eu acho que, e eu não sei como está o tempo, mas, de qualquer modo, o que eu acho que eu gostaria de trazer para vocês é que o histórico do direito de defesa e da dificuldade da advocacia criminal, eu diria, ele passa em ondas. Eu acho que nós passamos 20 anos aí, após a Constituição, numa onda de
direito de ser ouvido, de nosso cliente poder ser ouvido, da gente poder apresentar as teses e elas serem lidas. E aí vem essa violência ao direito de defesa nos últimos 10 anos, decorrente, sim, da publicidade que essas operações tiveram, do exagero da acusação do Ministério Público, mas eu acho que eles também, com o tempo, estão percebendo que isso não levou a nenhuma solução jurídica, ou uma melhora do nosso sistema de justiça. Ao contrário, acho que eles estão vendo todo também um trabalho que, em algum momento, nós, advogados, conseguimos resgatar, que é um momento... Eu já estou encerrando. Obrigada. Falei que era difícil eu tentar organizar um tema tão amplo em tão pouco tempo, mas, de todo modo, a ideia é que quero crer, e talvez o que eu acho que seria um caminho para que a gente pudesse retomar o verdadeiro instrumento de defesa dos nossos clientes, é nos aproximarmos novamente dos operadores do direito, para que eles possam ter mais tranquilidade, quer o Ministério Público em oferecer uma denúncia mais coerente, mais factível de fazer uma defesa, e a próprio juiz também fique mais confortável em julgar dentro dos ditames legais. Então, eu acho que era essa a ideia que eu queria trazer a vocês. Eu sou verdadeiramente uma fã e uma batalhadora pelo juiz de garantias. Eu sei que... Obrigada. Eu sei que o doutor Rodrigo vai trazer para a gente a experiência chilena, que eu acho que ela é bastante importante para a gente entender como é que funciona, se a gente tem um caminho a percorrer para que a gente possa criar mais instrumentos, para que a gente possa exercer a advocacia criminal de uma forma mais segura, mais ampla, e poder fornecer aos nossos clientes o melhor direito de defesa na sua plenitude. Então, acho que eram essas as palavras que eu queria introduzir aí para os nossos palestrantes trazerem as experiências deles. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, esclarecer uma engraçada confusão que eu tenho com meu nome, porque já não é a primeira vez que muitas pessoas me dizem: "Oh, Rodrigo Rios, como vai você? Tudo bem?" Pessoas que eu nunca conheci antes. Mas comecei a pesquisar e existe um professor peruano, evidentemente, que é Rodrigo Sánchez Rios. Mas nós utilizamos nosso primeiro sobrenome para denominar nossa identificação. Então, eu sou Rodrigo Rios Álvares. Mas para minha apresentação no Chile, dentro do Latinoamérica, é Rodrigo Rios. Por isso, essa confusão engraçada que eu sempre lembro com muito carinho de Brasil, porque sempre temos... Eu tenho um alter ego aqui em Brasil, em Paraná, evidentemente, e não nos conhecemos ainda, mas vai ficar muito legal quando esse encontro seja feito. Aí sim. Minha ideia é utilizar uma apresentação, mas não sei se está disponível para começar a falar. Mas, primeiramente, eu quero agradecer, sinceramente, pelo convite que o IBCCRIM fiz para mim, para estar com vocês. É uma honra, verdadeiramente, para mim estar com vocês e, principalmente, comemorar os 30 anos do Instituto, o instituto mais importante de nossa região. Evidentemente, eu agradecer à presidenta Marina, a professora Marina Araújo Coelho, uma grandíssima amiga, e parabenizar através dela a todo o seu equipe que logrou organizar este magnífico evento, e eu espero também aprender muito de vocês nestas jornadas que começaram hoje. Eu vou falar em espanhol, porque eu acho que é uma melhor forma de concretizar minhas ideias de uma forma muito mais técnica que, evidentemente, se eu tento falar em português, que já estou aprendendo a falar cada vez melhor, mas não tenho um domínio de sua língua em termos técnicos. Por isso, peço as desculpas, mas vou fazer uma apresentação com termos em português que vão apoiar também
minha fala. Se escuta este? Não. Sim? Sim, se escuta. Sim, eu prefiro falar desde esta posição que é muito mais cómoda para mim. Como já antecipou a professora, eu vou falar sobre a experiência chilena, sobre não somente o juiz de garantia, eu quero falar por que Chile adoptou uma reforma destas características, com uma história de casi 100 anos de um processo marcadamente inquisitório. Eu esqueci que ia falar em espanhol, mas comecei a falar em português novamente. Bom, juiz de garantías no processo penal chileno. Essa é minha ideia. Primeiro, quero fazer um recorrido, agora sim em espanhol, quero hacer un recorrido con una mirada general, histórica, de lo que fue el proceso penal chileno marcadamente inquisitorio, para demostrar por qué Chile adoptó una decisión finalmente de mudar su legislación y dar un paso importante, el más grande paso en la historia judicial chilena. Esto es dejar atrás una normativa completamente inquisitoria y abrirse por primera vez a la recepción, por ejemplo, del principio acusatorio dentro de nuestras reglas procesales penales, para luego mostrar sintéticamente cuáles son estos principios que regulan el proceso penal chileno. Y ya en la parte final de mi exposición, hacerme cargo de la figura del juez de garantía. La idea es entregar una visión crítica del juez de garantía. La aproximación que muchas veces se tiene del proceso penal chileno, y del juez de garantía en particular, es una visión romántica del juez de garantía. Lo que yo pretendo mostrar son todas las virtudes que, por lo demás, tienen muchas virtudes, pero también quiero dejar sobre la mesa cuáles son los principales problemas que enfrentamos hoy en día con la aplicación de este sujeto procesal que no está exento de críticas y de problemas. Por eso, el producto final de mi exposición es entregar herramientas argumentativas para enriquecer humildemente el debate que ustedes tienen hoy en día con este instituto que se encuentra en suspenso, su incorporación al proceso penal brasileño. ¿Cuáles son los orígenes entonces del proceso chileno que fue marcadamente inquisitorio? Tenemos que remontarnos y mirar retrospectivamente, mirar hacia el pasado y retroceder al 1906. En ese año se da el primer hito de codificación, donde se dicta un código que recepciona esencialmente la influencia de España a nivel de codificación en nuestro país. Y es muy interesante esta revisión histórica, ¿por qué? Porque en el debate que se hizo en el Congreso chileno para adoptar este primer Código de Procedimiento Penal, que ya adelanté fue de corte inquisitorio, el propio legislador chileno llegó al convencimiento de que los mejores sistemas procesales penales disponibles en aquel entonces eran el juicio por jurado o, en su defecto, un sistema de oralidad. Pero señaló que no tenemos los recursos humanos y financieros para aspirar y aplicar alguno de esos modelos. Entonces, tenemos que aplicar el peor de los tres disponibles, que era el sistema de la escrituración, el sistema inquisitivo. Entonces, el proceso de codificación chileno nace con este defecto. El propio legislador nunca estuvo con el convencimiento de que se tratase de la mejor respuesta posible para implementar. Y además se sumaba el hecho de que había una gran desconfianza en la ciudadanía y por eso se cerraron las puertas para, por ejemplo, la justicia por jurados. Y este sistema se mantuvo inalterable casi por 100 años, hasta el año 2000. 100 años de aplicación de reglas completamente inquisitorias, donde la escrituración fue la regla general de la tramitación de los procedimientos en Chile, donde existía el secreto de la investigación por parte de los jueces y donde no existía un respeto en lo absoluto al derecho de defensa. Por eso también lo quiero vincular con el tema que estamos discutiendo hoy. El protagonismo absoluto en esta reforma en el sistema antiguo la tuvo un sujeto procesal, y que fue el juez del crimen. Un juez que reunía a nivel de competencia las principales funciones del proceso. Piensen en esto, un solo sujeto procesal que investigaba, él mismo, una vez cerrada la investigación, él decidía la acusación y él mismo luego tenía que reflexionar, entre aspas, si condenaba o absolvía. Evidentemente que un sistema bajo esas características era una violación flagrante a todos los derechos y garantías que componen el debido proceso. Lo llamativo es que Chile
tuvo un sistema de estas características por casi 100 años. ¿Y dónde está el punto más crítico? ¿Y por qué comienza entonces a removerse un poco la cultura jurídica? Y esto se da con un cruce netamente histórico-político. Como ustedes bien saben, Chile tuvo una dictadura militar por cerca de 17 años. Y cuando se recupera la democracia en el año 1990, comienza entonces a discutirse fuertemente en nuestro país la necesidad de cambiar las reglas procesales penales, cambiar el sistema procesal penal. ¿Para qué? Para mantenerlo acorde con las obligaciones que Chile en ese mismo momento, en 1990, contrajo al suscribir y ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Teníamos entonces una contradicción similar, pero en otro nivel a la que pueden tener ustedes. Chile en aquel entonces tenía una constitución realizada bajo una dictadura militar y pretendía tener ahora un código procesal penal marcadamente garantista en consonancia con la Convención Americana de Derechos Humanos que se acababa de aprobar. Pues bien, entonces, 10 años tardó esta discusión, desde 1990 hasta el año 2000, donde finalmente ve la vida el nuevo Código Procesal Penal bajo las reglas de un corte acusatorio. Pero todo tránsito no es fácil, no es un tránsito que haya sido absolutamente sin discusiones. Y en esto quiero hacer un vínculo también con la realidad brasileña. El principal opositor o la principal oposición a cambiar o mudar la reforma procesal penal chilena o el sistema procesal penal chileno fue el sistema o el Poder Judiciario. El Poder Judicial de Chile fue el principal enemigo de la implementación de las nuevas reglas procesales penales. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. La respuesta está acá. El Poder Judicial investigaba, el Poder Judicial acusaba y resolvía. ¿Qué significó entonces la reforma procesal penal? Significó cambiar completamente la distribución de las competencias materiales y entregarle ahora la investigación y la acusación a una institución que no existía en Chile, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público nace en el año 2000 con la reforma procesal penal y va a adquirir las competencias de investigación y acusación. Por eso el Poder Judicial se opone férreamente porque ve allí una pérdida de poder. No tiene más misterios que eso. Ya el profesor Alberto Binder señalaba, uno de los padres de nuestra reforma junto con el profesor Julio Mayer, señalaba que evidentemente nuestra cultura, marcadamente inquisitoria, tenía un rechazo a mudar el statu quo, a cambiar finalmente su realidad. Y ustedes pueden ver que este es un extracto de una declaración que fue realizada en todos los medios de comunicación, principalmente los jornales chilenos, una declaración pública de un judiciario chileno donde ellos decían eso. Chile, entre aspas, Chile no está preparado para una mudanza tan radical contra a nuestra tradición. La pregunta que uno tiene que hacer en eso es, ¿cuál tradición? ¿Una tradición de infracciones a las garantías fundamentales? ¿Una tradición que no respeta el debido proceso? Evidentemente, una declaración de esas características del Poder Judicial chileno es una vergüenza en términos históricos. Porque es evidente que cualquier persona con conocimiento de lo que son las obligaciones internacionales que Chile ha suscrito en materia de respeto al debido proceso, no puede sostener la permanencia en el tiempo de un sistema que no respete en lo mínimo aquellos principios, aquellos derechos y aquellas garantías. A buena hora entonces que logramos atravesar esta dificultad y en el año 2000 nos dimos nuevas reglas procesales penales. Y fue una mudanza radical, fue un cambio completamente inédito en nuestra cultura, porque se incorporaron cimientos, principios que eran desconocidos para nosotros. Y como ustedes pueden ver, el principal cambio vino de la mano con la distribución de las funciones, recepción por primera vez del principio acusatorio. Pero junto con eso se deja atrás la escrituración y se entrega por primera vez también la tramitación mediante la oralidad y la publicidad de las discusiones y las decisiones. Eso significó para todos los abogados, para todos los operadores del sistema, un desafío inédito, que era mudar sus costumbres de escrituración hacia la oralidad. Un desafío que evidentemente elevó el estándar de lo que dice relación con las destrezas de litigación y con los debates realizados en audiencia. Y también por primera vez, aunque suene algo sorprendente, por primera vez en nuestra historia se reconoce el respeto a la presunción de inocencia. Históricamente lo que existía en el sistema antiguo era la presunción contraria, una presunción de culpabilidad. Y el imputado debía acreditar su inocencia. Bajo las reglas del nuevo sistema, recae
la obligación de acreditar esa culpabilidad y se respeta por primera vez entonces aquella presunción en cuanto regla de trato, en cuanto carga de la prueba para el Estado. Y así como nació también el Ministerio Público, nace con la reforma procesal penal, la Defensoría Penal Pública. En Chile no existía Defensoría Penal Pública hasta antes del año 2000. Entonces, logren aquilatar o dimensionar lo que significó esta reforma en Chile. Generar instituciones que no existían, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, tribunales que no existían, por ejemplo, el juez de garantía. Significó un terremoto, valga el ejemplo en Chile, un terremoto en Chile, que significó mudar todas estas costumbres en lo que dice relación con la percepción de la justicia criminal. Hablé que la Constitución chilena fue realizada bajo dictadura. Y vaya coincidencia que nuestra Constitución, actual Constitución por lo demás, porque el nuevo proyecto fue rechazado, no reconoce expresamente el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Eso ya demuestra de antemano las falencias que tiene un texto constitucional que no fue realizado en democracia. Y demuestra la contradicción con el nuevo texto a nivel legal que sí reconoce expresamente este principio. Evidentemente que no es un problema a nivel de interpretación porque siempre podemos recurrir a la Convención Americana para pedir auxilio en esa interpretación. Y es en ese contexto que nace nuestro gran amigo, nuestro gran convidado, que es el juez de garantía. ¿Cómo estoy en el tiempo, profesor? Oh, perfecto. Llega nuestro protagonista estrella, que es el juez de garantía, inédito, desconocido en nuestra historia. 3 grandes etapas muestra el proceso penal chileno a partir de ahora. Como ustedes pueden ver, una etapa de investigación, primera etapa, una segunda etapa de filtro probatorio, de preparación de las pruebas que deben ser llevadas al juicio oral, y una tercera etapa de juzgamiento, de juicio oral propiamente tal. La definición de diseño del sistema chileno fue entregar a nivel del Poder Judicial, de la jurisdicción, las 2 primeras etapas al juez de garantía. Por lo tanto, a partir de la reforma procesal penal, el juez de garantía en Chile tiene competencia para conocer todas las discusiones que se formulen en las etapas preliminares del juicio oral. Y solamente en la tercera etapa de juzgamiento oral va a tener protagonismo un juez o un tribunal completamente diverso al juez de garantía, que se denomina Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que es un tribunal colegiado que solamente va a resolver la definición de sentencia definitiva condenatoria o absolutoria, en base a lo que escuche, en base a lo que aprecie, por lo tanto, recepción también del principio de la inmediación. ¿Qué es importante respecto de esta fotografía o de esta presentación que está en la tela? Es constatar que el juez de garantía no tiene ninguna participación en la decisión del caso. O en otras palabras, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal no tiene ningún conocimiento de lo que ocurrió en las etapas anteriores. ¿Qué tenemos con esto como resultado, como gran resultado? El respeto, por primera vez, a ser juzgado por un tribunal imparcial. El derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Que sabemos que la Constitución chilena no lo consagraba, más bien ahora, bajo las reglas y diseño del sistema, sí lo contiene. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esta historia, o esta linda historia que yo le estoy contando, esta gran virtud, tiene otra cara oculta. Es una moneda que tiene 2 caras. Esta gran historia es del procedimiento ordinario. Aquel procedimiento que responde generalmente a los crímenes con penas más altas, donde el imputado ejerce realmente su derecho a ir a un juicio oral, porque es un derecho que está consagrado en el primer artículo del Código Procesal Penal, que dice: todo imputado tiene derecho a un juicio oral y público. Por lo tanto, esa gran historia que se muestra espectacular en términos de respeto a las garantías y derechos, no es la misma si la enfocamos en los procedimientos especiales. ¿Qué significa esto? Y me quiero tomar también del debate que tuvimos durante esta mañana con los profesores Luis Greco y Jesús María Silva Sánchez, donde se decía: ¿qué ocurre con el papel de la dogmática ahora cuando se han implementado los sistemas de negociación dentro del proceso penal? Cuando estamos disponibles a renunciar a la verdad en base a dar una primacía finalmente a la negociación. Pues bien, el sistema chileno tomó ese camino, donde privilegió de alguna manera la gestión de los casos y el descongestionamiento del sistema, pensando en no colapsar el juicio oral. ¿Y qué es lo que hizo? Entregó competencia material a los jueces de garantía para dictar sentencias definitivas en procedimientos especiales donde priman los acuerdos. Por lo tanto, hoy en día en Chile, el principal porcentaje o el principal bolsón de casos que son llevados a sentencias definitivas
y sentencias definitivas condenatorias son dictadas por los jueces de garantía. ¿En qué contexto? En el contexto de los procedimientos especiales. Negociación entre el promotor y el imputado y su defensor. ¿A cambio de qué? De una pena más baja, a cambio de que la pena sea cumplida en libertad. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Como ya denunció el profesor Jesús María Silva Sánchez, estamos renunciando a obtener la verdad. Estamos renunciando a obtener una discusión en un contradictorio. Estamos renunciando a que un tribunal independiente, imparcial, conozca de la prueba y la valore. Estamos renunciando finalmente al fin esencial del proceso penal. Y con esta cifra quiero dejarla sobre la mesa solamente para que ustedes reflexionen. La última estadística disponible en Chile dice que del 100% de los casos que ingresan al sistema, solo el 3% de los casos llega a la etapa de juicio oral. Solo el 3%. ¿Qué nos hace reflexionar aquello? Que hay un porcentaje enorme de casos, cerca del 96-97%, que tienen términos completamente distintos al derecho al juicio oral, al juzgamiento oral contradictorio, donde el juez de garantía está siendo el principal mecanismo o el motor de términos de esos casos. ¿Y cuál es el problema? Que esa gran virtud que significaba el respeto al derecho al juez imparcial, en los procedimientos especiales significa mantener irreflexivamente, o reflexivamente, no lo sé, pero significa mantener la infracción a ser juzgado por un juez imparcial. ¿Por qué? Porque ese mismo juez de garantía que va a dictar la sentencia en el procedimiento especial conoció de la audiencia de custodia, conoció de la audiencia de preparación de ese juzgamiento especial y él mismo va a conocer de ese juicio. Y las estadísticas demuestran que cerca del 90% o 95%, dependiendo del año donde uno se sitúe, esas decisiones son condenatorias. Porque el tribunal parte de la base que al haber un acuerdo entre el promotor y la defensa, no hay discusión en torno a la culpabilidad. Y tenemos productos jurisprudenciales pobres en argumentación, porque generalmente los intervinientes, promotor y defensor, renuncian a su derecho a recurrir, porque están todos de acuerdo. Por lo tanto, tenemos hoy día en la balanza un sistema que privilegió la gestión por sobre el respeto al derecho de toda persona a tener un juzgamiento ante un tribunal imparcial. Por eso esa invitación a decir, mire, el proceso penal chileno tiene una gran característica y una gran virtud, perfecto, pero eso se predica únicamente y exclusivamente en el procedimiento ordinario. Pero si queremos hacer una mirada general del sistema chileno, no podemos ocultar lo que está ocurriendo con los procedimientos especiales, donde seguimos infraccionando, tensionando las garantías que están contenidas en el catálogo del artículo 8º de la Convención sobre Derechos Humanos. Perfecto, vamos a ir ya avanzando. Quiero mostrar los aspectos que podrían significar, a mi criterio, y que están significando una forma de pérdida de legitimidad del sistema todo. Tenemos en Chile una disociación entre la percepción ciudadana de lo que es el sistema procesal penal versus la percepción de los operadores del sistema. Para los operadores del sistema, el sistema está perfecto o con soluciones que podrían ser fácilmente adaptables. Respetamos la presunción de inocencia, hablamos que tenemos que ir en la línea del debido proceso, pero la percepción ciudadana en Chile, marcadamente inquisitoria, tiene una expectativa completamente distinta del funcionamiento de nuestro sistema. Y hoy en día se utiliza esencialmente en clave política una crítica que ha ido horadando, perforando al sistema procesal penal a nivel de confianza y legitimidad. Porque la ciudadanía lo que espera del sistema es represión. Lo que espera del sistema es que haya más prisión preventiva. Lo que espera del sistema es que haya más cárceles. Y si fuera posible, las encuestas en Chile así muchas veces lo dicen, las personas quieren que haya pena de muerte, lo cual es inaudito. Y tenemos un sistema que está en otra línea, por eso es una disonancia. Hay completamente una separación entre lo que es el sistema y lo que la gente espera de él. Por eso las expectativas se defraudan. La gente cuando ve a un imputado que ingresa a una audiencia de custodia, por ejemplo, que es la primera audiencia, es la etapa de investigación, se fija un plazo para investigar y esa persona no quedó en prisión preventiva, la ciudadanía lo interpreta como sinónimo de absolución y considera que el sistema fracasó porque está dejando en libertad a un delincuente que ellos como comunidad presumen culpable y no como el sistema lo presume inocente. Y por eso se ha catalogado que los jueces de garantía hoy día en Chile, y esto es paradojal, se dice que los jueces de garantía en Chile son extremadamente garantistas.
lo cual debería ser una virtud, y nosotros deberíamos estar orgullosos. Si yo fuera un juez de garantía y alguien me dijera, Rodrigo, tú eres un juez extremadamente garantista, yo ficaría tranquilo porque estaría haciendo bien mi trabajo. Para eso me están pagando, para ser un juez garantista. Pero hoy día, en clave política, se interpreta como sinónimo de impunidad. ¿Por qué? Porque las personas no quedan en prisión preventiva, lo cual es la lógica del sistema. El sistema lo que busca no es encarcelar a las personas, lo que busca es que se puedan defender. Y luego, cuando el caso termine, recién allí discutir si procede o no su privación de libertad. Pues bien, ese problema absolutamente ha dañado completamente la imagen de lo que es el proceso penal chileno, por cuanto tenemos allí un aspecto que, si no tiene una solución pronta, puede significar remecer al sistema en su totalidad. Y si algo tenemos en común, la cultura brasileña y la cultura chilena, y aquí citando un gran amigo mío, Leonardo Mariño, que trabaja sobre este punto, somos pueblos con mentalidad inquisitoria. Somos pueblos que tienen un ADN, un DNA marcadamente inquisitorio. Por lo tanto, antes de hacer cualquier tipo de mudanza legislativa, tenemos que poner un ojo bastante intenso en que si esas reformas van a lograr ser internalizadas por la población. Vamos a tener que hacer entonces un trabajo mayor de educación en nuestra población para que internalice que finalmente los principios, los nuevos derechos que ellos no conocían, son hechos para ellos y no en contra de ellos. Y hoy día, lamentablemente, la reforma procesal penal chilena y el juez de garantía es considerado por gran parte de la comunidad como un enemigo de la comunidad, lo cual es la gran contradicción del sistema procesal penal chileno. Un ejemplo para el extranjero, un ejemplo para el diseño y la implementación, fantástico, pero que no tiene puertas adentro, una legitimidad que obedece a muchas razones, pero evidentemente no podemos ocultarlas. Por eso, para no extenderme en el tiempo, quedo a disposición ante cualquier tipo de pregunta o consulta, y solamente quería remecer lo que puede ser una figura romántica del proceso penal chileno, una figura romántica de lo que es el juez de garantía, y mostrar que hay luces y sombras, como todas las cosas en la vida. Es imposible adentrarse a un proceso y solamente hablar desde la perspectiva de las cosas positivas. Mi responsabilidad como operador del sistema procesal penal chileno es mostrar ambas realidades. Y con eso quiero, como señalé al comienzo, humildemente contribuir al debate que ustedes están teniendo hoy en día, si se implementa o no finalmente la figura del juez de garantía. Para cerrar, es fundamental tener un juez de garantía, y así ha sido en el proceso penal chileno. Eso no significa que no tenga errores, eso no significa que no tenga defectos, pero no se puede concebir un proceso penal respetuoso de la imparcialidad, esencialmente, y del respeto del principio acusatorio, si no tenemos una figura, un sujeto procesal bajo estas características. Muito obrigado pela atenção. A desculpas por falar em espanhol, mas fico à disposição agora de suas perguntas. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Sou Luna Lago, advogada criminalista de São Luís do Maranhão, e para mim é uma honra imensurável estar aqui hoje perante Vossas Excelências para compartilhar um pouco do meu trabalho no Tribunal do Júri, do meu método que eu costumo utilizar nas tribunas. E agradeço imensamente ao IBCCRIM pela oportunidade, pelo convite. É realmente uma grande satisfação estar aqui hoje. O tema da nossa mesa é direito de defesa e advocacia criminal. Falar de direito de defesa, como disse a doutora no início, é fácil, porém é um assunto muito amplo. O direito de defesa é sagrado. Não existe causa indefensável. Não existe causa indigna de defesa. E, para nós da advocacia criminal, é um grande desafio levar esse entendimento à sociedade.
quanto mais cidadãos nós tivermos publicando, manifestando-se publicamente contra o direito de defesa, mais afetado estará o Estado democrático de direito, porque mais próximos estaremos do cometimento de injustiça, da proliferação de decisões injustas. E eu sempre digo, não é fácil ser advogado criminal e ter que justificar todos os dias. Eu não sou bandida, eu não defendo o crime, eu não defendo o criminoso, eu defendo a sociedade, eu defendo o direito de defesa, que é meu, que é seu, que é nosso. Certa feita, nos idos de 1911, o grande Rui Barbosa recebeu um colega advogado que estava com uma grande dúvida sobre se deveria ou não atuar em uma causa criminal. Dizia ele: doutor Rui Barbosa, o crime é grave, foi bárbaro. A sociedade inteira está contra o acusado. Ninguém quer que ele seja defendido. O que eu faço? É um médico. Ele ceifou a vida da sua esposa. É um crime bárbaro. Ao que o Rui Barbosa respondeu: tratando-se de um acusado em matéria criminal, não há causa em absoluto indigna de defesa. Ainda quando o crime seja de todos o mais nefando, resta verificar a prova. E ainda quando a prova inicial seja decisiva, falta não só apurá-la no cadinho dos debates judiciais, senão também vigiar pela regularidade estrita do processo em suas mínimas formas. E é esse o nosso papel. É esse o papel da defesa. Isso é defender. Muitas vezes nossos clientes não são inocentes. Muitas vezes, e são muitas vezes mesmo. Mas eles precisam de nós, até para que haja o andamento do processo. Não existe processo sem contraditório e ampla defesa. E se todos nós, hoje aqui, advogados, resolvermos dizer não a determinado indivíduo que cometeu um crime muito nefando, ainda assim ele terá defesa. Porque o Estado tem o dever de conceder a ele um defensor público. E, inclusive, eu já vi processo de um deputado em que a Defensoria Pública, o Romário, que foi jogador de futebol, a Defensoria Pública da União atuou na defesa do Romário, porque ele não constituiu advogado, era uma queixa-crime, ou ele não constituiu, ou o advogado não respondeu alguma intimação, perdeu algum prazo. O certo é que o Estado teve que colocar um defensor público para que o processo continuasse tramitando. Então, a defesa é sagrada. Sem ela, nada avança. Nós estamos nesse meio, né? Que honra. Nós promovemos a defesa. Vamos ser gratos a isso. E aí, eu não sei se eu vou saber colocar o slide, mas vou tentar. Aqui eu tenho que ir aqui no pronto. E aí eu trago a Vossas Excelências esse tema: a argumentação pragmática combatendo o mito das causas indefensáveis,
Que mito é esse? Causas indefensáveis. É aquela falácia que a gente vê no dia a dia. Esse aí não merece defesa, o crime é muito bárbaro, é muito nefando. E eu quero trazer a Vossas Excelências hoje uma forma, através da argumentação jurídica, pragmática, de combater esse mito. E eu inicio aqui com o artigo 23 do nosso Código de Ética. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. E em seu parágrafo único, não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir como defensor, no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das garantias constitucionais. Senhores, eu sou de letras. A minha primeira formação é letras. Sou professora de língua portuguesa, professora de literatura. Atualmente não estou atuando como docente, estou só advogando. Mas a minha essência de letras me fazia sentir essa necessidade de relacionar a literatura a essa profissão. E aí, quando eu descobri que a literatura também poderia me ajudar a combater esse mito da causa indigna de defesa, porque, assim, para além das explicações que estão na Constituição Federal, no Pacto de São José de Costa Rica, no Código de Processo Penal, para além das minhas explicações formais que eu posso dar a qualquer pessoa, dizer, olha, o devido processo legal que faz com que eu esteja presente na defesa desse indivíduo. Eu sentia uma vontade de buscar algo pragmático para a defesa. E aí eu fui buscar ajuda nos estudos de Manuel Atienza, um espanhol, que trabalha a argumentação jurídica, e ele nos apresenta essas concepções de argumentação jurídica. A argumentação formal, a argumentação material e a pragmática. A concepção da argumentação formal é essa, do nosso dia a dia, né? Aplicar a lei ao caso concreto, são as nossas petições formais, o direito é forma. A concepção material, eu acho que guarda uma estreita relação com a atuação do magistrado, que tem que focar no fato, no momento de produzir a sua sentença. E nós, advogados, tribunos, eu sou uma apaixonada pelo Tribunal do Júri, não sei aqui se todos gostam, se todos fazem Tribunal do Júri, mas isso aqui tem muita relação com a nossa atuação no Tribunal do Júri, que chamamos carinhosamente de Tribunal das Lágrimas. A concepção pragmática. É aí que nós vamos conseguir encaixar esse trabalho. A concepção da argumentação jurídica, segundo Manuel Atienza, nessa concepção pragmática, nós podemos dividir em retórica e dialética. Retórica, discurso, é querer oferecer à plateia, à pessoa a quem eu dirijo o meu discurso, uma tese para ser aceita. Isso é retórica. Querer convencer. E dialética, que lembra o quê? Diálogo. E esse diálogo que nós temos com o Ministério Público, isso que a gente chama de debate, esses nossos debates durante o Tribunal de Júri, defesa e acusação, nada mais é do que argumentação pragmática dentro daquilo que chamamos de dialética. Então, passada essa breve análise das concepções de argumentação jurídica, eu mostro agora a Vossas Excelências a conclusão a que eu cheguei.
argumentação pragmática no combate ao mito das causas indefensáveis. Eu posso fazer uso de textos literários para provar que não existem causas indignas de defesa. Isso é uso da argumentação pragmática, seja através da retórica, seja através da dialética. E aqui eu trago meu primeiro exemplo. Passados os primeiros minutos do nervosismo, que eu consegui esconder ali atrás do púlpito, acho que agora eu consigo me soltar. Brincadeiras à parte, eu queria trazer agora a vocês como é que eu trabalho a argumentação jurídica pragmática no plenário do júri. Casos reais, nomes fictícios. O caso Jefferson é um cliente meu que estava, no início da pandemia, com tuberculose, preso preventivamente, e eu dei entrada no pedido de liberdade, e esse pedido de liberdade não foi apreciado até a data do júri. Às vésperas do júri, eu fui conversar com ele, para a gente já ajustar as teses, dialogar, e aí ele me surpreendeu quando eu perguntei, o que você está fazendo lá na penitenciária? Ele disse, estou lendo. Aí eu, uau, que legal. Eu disse, o que você está lendo? Ele, Pega a Visão. Eu disse, não conheço. Ele, compre e leia. E, ao sair da penitenciária, comprei o livro. Pega a Visão, foi escrito por Rick Chester, um vendedor de água na praia, que gravou um vídeo ensinando as pessoas a empreenderem. E aí, a partir dessa viralização desse vídeo, o Rick Chester ficou muito famoso. E ele cresceu de uma forma que hoje ele é escritor de grandes obras, já fez palestras em vários lugares do mundo inteiro. E essa obra, Pega a Visão, de Rick Chester, foi uma obra que contribuiu com a absolvição do Jefferson. Porque, em plenário, durante o seu interrogatório, durante a sua autodefesa, nós perguntamos, em regra, os réus reclamam muito do sistema. Eles falam que ali é horrível, etc. e tal. E nós perguntamos para ele, qual é a sua situação hoje no sistema? Ele respondeu, estou fazendo do limão uma limonada. Eu leio. Você lê? Então dê um exemplo. E aí ele trouxe para os jurados toda a história de Rick Chester e de Pega a Visão, surpreendendo a todos. E eu, para homenagear Jefferson, pelo orgulho que ele me deu no dia que eu fui à penitenciária e que ele me disse que estava lendo, pelo orgulho que ele me deu, por me incentivar a comprar o livro, eu fiz um poema para o Jefferson e eu iniciei o júri nesse dia com esse poema. Antes de cumprimentar a todos, antes de cumprimentar o magistrado, todos que ali estavam, eu cumprimentei o Jefferson através do poema que eu gostaria de declamar agora. Se eu der um toquezinho, vai ter uma música? Tem uma musiquinha, não sei se eu vou conseguir botar. Não vai. Voltando agora. Como é que eu volto? Por lá. A música não vai. Creio que não vai. Mas vamos lá. O poema é o seguinte. Vês. Ninguém apreciou o pedido feito na tua última quimera. Somente a tuberculose, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à vida nova que te espera. Um homem que há tanto tempo vive entre celas, sente inevitável necessidade de deixar de ser fera. Toma um fósforo, acende uma vela, oferece ao anjo da guarda que por tua vida zela. E se
aos doutos julgadores, causar pena. A tua chaga não é pena, é a justiça plena sendo alcançada. Segue o teu caminho, faz a tua jornada, ouve o conselho da tua advogada, do Rick Chester e de toda a bancada. Mas agora ora e pede a Deus para que a voz da defesa seja por ele abençoada. E assim finalizei o poema e parti para... Muito obrigada. E naquele dia, para nossa surpresa, o Jefferson foi absolvido. Nós tínhamos muito medo de que a nossa tese não passasse, mas ele foi absolvido, até pela sua própria autodefesa, que foi muito boa, pelo uso desse recurso, desse texto literário. A leitura salva, a leitura liberta. Aqui eu trago uma obra. Aqui eu trago a obra do Dr. José Eulálio Figueiredo de Almeida. Ele é juiz, magistrado no nosso estado, lá em São Luís. Ele me disse, inclusive, que viria para o evento. Não sei se está aqui. Mas essa obra é magnífica. O Crime da Baronesa. O Crime da Baronesa retrata algo que realmente aconteceu em São Luís, século XX, finalzinho do século XX. A baronesa, como era conhecida, uma mulher rica, branca, poderosa, tinha vários escravos, dentre eles o Inocêncio. História real, fato real, e, inclusive, tem vários trechos do processo dentro da obra, eu super indico. Então, assim, o escravo Inocêncio, o menor Inocêncio, teve uma morte horrível. Ele foi massacrado, pisoteado, ele foi completamente devassado. O escravinho Inocêncio. E aí, o crime foi tão bárbaro, mas tão bárbaro, que, vejam, era um escravo, que até então não representava nada para a sociedade daquela época. Mas foi tão bárbaro que houve uma grande comoção. E exigiam que fosse realmente observado o devido processo legal e que ela fosse realmente processada e condenada, mas foi absolvida. E aí, eu sempre uso essa obra para associar aos meus clientes negros, aos meus clientes pobres, favelados, e eu os coloco na situação do Inocêncio. O próprio magistrado, na obra, ele diz assim, ele faz, em determinado momento, ele faz uma reflexão, e ele diz assim, pior seria, vejam que pesado isso, pior seria para o escravo Inocêncio se fosse ele o acusado. Tamanha crueldade que é feita no processo penal seletivo. Essa obra aqui, todas as vezes que a gente quer falar de seletividade, podemos usá-la. Como é que se conduz um processo em que o poder está nas mãos da vítima e como é que se conduz um processo em que o poder está nas mãos do acusado. E lá em São Luís eu trabalhei esse livro quando meu cliente era um quilombola, cara que lutou a vida inteira dentro daquela comunidade e que estava sendo acusado injustamente de um crime contra uma pessoa muito poderosa. Eu não posso dar detalhes do processo, mas o certo é que ele foi absolvido numa comparação feita entre o tratamento que é dado nesses casos. Essas diferenças de tratamento. E eu queria frisar, usando essa obra aqui, é claro que ela tem o direito de defesa, a baronesa, óbvio,
E se ela foi absolvida, eu acredito, eu quero crer que ocorreu a justiça, tá? Mas o que eu quero é que nós façamos a seguinte reflexão. O direito de defesa é para todo mundo? O direito de defesa é geral? É pleno? Ou é seletivo? Eis a questão. E aqui, 5 minutos. Aqui eu trabalhei no caso Alice, Mulheres, Mitos e Deusas. Nessa obra eu peguei o mito da Pandora, aquele mito da caixa de Pandora, que ele é muito conhecido. Essa obra aqui é excelente para fazermos defesas de mulheres, mulheres em casos de homicídio e também casos de feminicídio, quando as mulheres são as vítimas. Também nós conseguimos fazer algumas associações de alguns mitos de deusas para usarmos nesses tipos de processo. E aqui eu trabalhei o mito da caixa de Pandora. Foi uma investigação que o delegado fez, em que ele conversou com um menor. O menor imputou 9 crimes a essa pessoa, que essa conversa do delegado com o menor, isso é bastante comum, a gente já sabe disso, né? Bastante comum. A conversa entre o delegado e o menor originou 9 processos. E aí a abordagem que eu fiz nesse júri foi a seguinte: aqui eu tenho a Pandora. A Pandora foi um castigo que o Zeus mandou para a Terra. O Zeus, revoltado com o Prometeu, porque ele tinha roubado o fogo de Zeus e trazido para cá, para a Terra, e o Zeus não havia liberado isso, castigou, olha o castigo, castigou o Prometeu, criando uma mulher. E aí essa mulher é a Pandora, muito bonita, muito encantadora. O irmão do Prometeu apaixonou-se pela Pandora, casou com ela, mas ela trazia consigo uma caixa. E aí o Zeus disse: olha, melhor não abrir essa caixa, deixa essa caixa fechadinha aí. Mas a mulher, muito curiosa, num belo dia, acordou na madrugada, foi de mansinho e abriu a caixa. E é nesse momento que eu comparo Pandora, minha cliente. A Pandora Alice, ela abre a caixa e traz para aquela sociedade que era muito cheia de paz, ela traz o tráfico, ela traz o roubo, furto, homicídio, porque a Alice é a Pandora. Tudo de ruim que a Pandora abriu lá naquele dia que o Zeus mandou, a Alice abre aqui. Mas, no final, ela, desesperada, a Pandora, quando vê sair muita coisa ruim de dentro da caixa, fecha a caixa. E ficou uma coisinha guardada lá. Alguém sabe? A única coisa boa que tinha dentro da caixa ficou presa. A esperança. Daí surgiu o ditado que diz que a esperança é a última que morre. E aí eu aproveito para associar essa esperança com o papel dos jurados. Eu digo, excelências, a Pandora, que abriu essa caixa que o delegado acha que ela abriu, tem uma esperança guardada. E está nas mãos de vossas excelências. E a nossa Pandora foi absolvida por clemência. Eu acho que está acabando meu tempo. Não sei se ainda posso declamar o último poema. Esse poema, Jesus está no plenário. Eu declamei, e agora eu devo chamar a atenção rapidamente a um detalhe que eu talvez não tenha dito no início, mas meu pai, Erivelton Lago, é um grande tribuno, tenho muito orgulho disso, e foi com ele que eu aprendi a fazer esse trabalho reflexivo no Tribunal do Júri, foi com ele que eu aprendi essas dinâmicas, porque ele é mais filósofo e eu sou mais da literatura, e a gente casa tudo e, no final, dá tudo certo, quando é para dar, claro. E, certo dia, meu pai, nós estávamos na defesa de um cliente evangélico, muito evangélico, daqueles bem, como é que eu chamo? Bem rigorosos, muito evangélico mesmo, ao cubo. E aí meu pai pediu para ele o rol de testemunhas para levar ao plenário, né, no prazo do artigo 422 do Código de Processo Penal. Aí ele disse: minha testemunha é Jesus, doutor. Bote Jesus no rol.
e o meu pai arrolou Jesus. Ocorre que a juíza mandou desentranhar o rol de testemunha dos autos e comunicou à OAB, e meu pai foi representado por ter arrolado Jesus. E eu quero dizer mais a Vossas Excelências, mesmo assim, deu certo, mesmo Jesus tendo se desentranhado dos autos. Porém, o Ministério Público recorreu. E quando o Ministério Público recorreu, o júri foi anulado. E nesse segundo júri, eu estava atuando. Até então, eu não trabalhava ainda na advocacia. Aliás, eu ainda nem era advogada no primeiro júri. Nesse segundo júri, eu fui com meu pai. E aí eu vi o processo, vi tudo aquilo. Eu disse, pai, arrola Jesus novamente, que não é mais a mesma juíza. E ele arrolou. E deu certo. A qualificação que ele coloca é Jesus de Nazaré, natural de Belém, na Palestina, atualmente residindo no céu, mas não sendo encontrado lá, pode ser encontrado em todo e qualquer lugar. É essa a qualificação, está nos autos. E aí, eu agora vou deixar o poema que eu fiz a partir dessa qualificação, a partir dessa situação, e que eu levei para a tréplica, que foi pesado esse júri. Eu iniciei a tréplica com esse poema, e eu vou deixar aqui agora para que eu possa me despedir. Jesus, tu foste arrolado por um nobre advogado que na OAB foi representado como se isso fosse um pecado. E teu nome do processo foi retirado. Ainda assim, Jesus, teu filho não foi condenado. Mas o promotor do júri passado recorreu inconformado e novamente foste chamado. Tendo o magistrado dessa vez acatado, tu estás neste plenário, eu te sinto por todo lado. No passado, Lisbino amou uma menina, uma flor, mas quando tudo acabou, o desespero chegou. 2 jovens, um louco amor, em um dia muito sombrio, este longo processo começou. Lisbino foi absolvido no primeiro júri a que foi submetido. Aqui, neste mesmo passo, a Jesus entregou todo o seu passo. Com a Bíblia na mão, acreditava que a cadeia não lhe esperava. A decisão dos jurados constatava. A absolvição era a palavra. Alguns anos se passaram. E hoje temos este cenário. Uma moça com um bebê no ventre e um futuro lindo pela frente. E ele, que sempre em Jesus confiou, a palavra de Deus várias vezes já pregou. Neste caso, senhores jurados, precisamos tomar cuidado, pois Jesus tem um soldado que não pode ser condenado. Contra a vida do seu ex-amor, este soldado jamais tentou, mas para o grande Salvador, muitas vidas já ganhou. Excelências, tenham clemência, peço com todo fervor, porque hoje, neste plenário, Jesus Cristo testemunhou. Muito obrigada. Agora está aberta a palavra para perguntas de todos os senhores e senhoras, só fazer um sinal para a nossa assessoria para que sejam formuladas. Olá. Pois não. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar Joyce Roisen, minha antiga chefe, a Luna Rios, o professor Rodrigo. Foram abordagens muito interessantes, muito diferentes. E minha pergunta, na verdade, será ao professor Rodrigo. Aqui. É para eu levantar? Posso levantar também? Não tem problema. Bom, professor, ¿tú quieres? ¿Yo puedo hacer la pregunta en portugués?
porque la gente creo que comprenderá en portugués. Alô, alô? Como você prefere. Se você prefere falar em português. Se você tiver alguma dúvida, então depois eu posso esclarecer. Perfeito. Professor, eu acho que a experiência do Chile ela é muito valiosa, sobretudo toda a nossa discussão do juiz das garantias vem do sistema chileno, também tem certa influência da Argentina, em que a implementação foi feita progressivamente, mas, sobretudo, temos um problema grande aqui que eu queria ouvir a sua opinião. Como você comentou, 3% dos casos no Chile são resolvidos, então, antes do juízo oral, o que significa, então, que eles acabam antes da investigação, na investigação, ou com acordo, ou numa etapa que é a etapa intermediária, como o senhor apresentou. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente não tem a previsão dessa etapa intermediária. O que a gente tem é uma investigação e, posteriormente, a fase do processo. Isso acaba significando, então, que sem essa etapa, não há delimitação da teoria do caso pelas partes, não há o controle da admissibilidade da prova. Então, muitas vezes, a gente se depara com várias provas ilícitas sendo integradas ao processo e, ainda que sejam removidas, o julgador já teve contato. E, para além disso, várias provas supérfluas, desnecessárias, acabam sendo produzidas, né? O que eu queria te perguntar é que, dado essa ausência de uma fase tripla no sistema processual penal, como você entenderia que a gente poderia implementar um controle de legalidade desses atos e até mesmo a implementação de outras contribuições além do juiz das garantias, que possam auxiliar no nosso sistema? Porque, na minha compreensão, o juiz de garantias, por si só, ele não é suficiente ao nosso sistema. Ele vai impedir que o julgador tenha contato com os atos, os elementos investigativos, mas aquilo que seria feito na fase intermediária, ele vai acabar sendo contaminado. Muito obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Primeiramente, para fazer uma resposta desde a perspectiva do processo penal chileno, e a diferença, como você señala, indica que o Brasil não tem essa etapa intermédia, é fundamental compreender que o sistema chileno tem um sistema de mecanismos de proteção das garantias e direitos, que não somente ficam dentro da competência do Tribunal de Garantias, sino que também os tribunais superiores de justiça, por exemplo, os tribunais do apelo e nossa Corte Suprema tem também competência a nível dos recursos processuais para resguardar o respeito, por exemplo, de prova obtida ilicitamente. O que quero dizer com isso? Que normativamente, nosso desenho do nosso processo penal chileno, o juiz de garantia ele deve filtrar o material probatório e fixar quais são os parâmetros dos fatos que devem ser conhecidos pelo Tribunal de Julgamento Oral. Mas o problema que temos hoje com a aplicação prática desse desenho normativo é que muitos juízes não fazem isso. E temos um problema importante na fase intermédia, onde as audiências, a duração hoje das audiências, porque temos uma investigação empírica que demonstrou aquilo, que a duração dessas audiências, que é uma audiência importantíssima para debatir, por exemplo, a exclusão da prova ilícita, tem uma duração em promédio, uma média de 12 a 14 minutos. E quando foi analisada a intervenções dos defensores, que são principalmente aqueles que devem solicitar ao juiz de garantia a exclusão da prova ilícita, eles, em média, falam 2 minutos nessa audiência. Então, temos um problema desde a perspectiva que os defensores não estão fazendo seu trabalho para solicitar a exclusão das provas. E desde a perspectiva do juiz de garantia, eles não estão fazendo seu controle dessa prova, porque se determinou que aproximadamente 60% dessas audiências, os juízes têm uma postura absolutamente passiva e não requerem maiores argumentos para resolver. Então, a crítica que hoje temos no Chile, uma crítica doutrinária ao comportamento do juiz de garantia na etapa intermédia, é principalmente que não temos um filtro probatório e hoje temos um passadiço,
uma rua, uma estrada aberta, baixo a lógica do princípio da liberdade e da prova. Então, o problema agora é levado para o julgamento oral, que muitas das vezes o Tribunal do Julgamento Oral conhece prova ilícita. E temos muitas condenações, nesse porcentagem mínimo que você destacou, de menos de 3% dos casos são levados ao julgamento oral, mas aqueles casos que têm esse defeito de ter prova ilícita que finalmente é valorada pelo Tribunal de Julgamento Oral, a boa hora, finalmente, nossa Corte Suprema, em conhecimento do recurso de nulidade, adopta o mecanismo final de resguardo das garantias, anulando a sentença e o julgamento anterior dessa sentença. Mas isso também demonstra que o Tribunal de Garantia, o juiz de garantia, ele não está fazendo a sua labor de filtrar esse material probatório. Em síntese, temos um desenho que eu acho que é ótimo nessas condições, mas temos um problema de aplicação prática pelos juízes de garantia dessas funções que não são ainda internalizadas pelas pessoas que exercem esse rol ou papel do juiz de garantia. Esse é o problema. Infelizmente, somos orientados a encerrar as perguntas aqui para os nossos professores, mas deixamos os nossos colaboradores para recolher eventuais perguntas e encaminhar aos palestrantes. Eu gostaria de, em nome do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, agradecer a todos os nossos palestrantes, a advogada Joyce Roisen, a advogada Luana Lago, a advogada Rodrigo Rios, agradecer aqui também, fazer um registro especial aos presidentes do evento, doutor Alexandre Vanderlich, a Marcela Dioro, e ao Vinícius Assunção por esse convite, por nos oportunizar estar aqui, e agradecer também, mais uma vez, aos patrocinadores master deste evento, a Editora de Plácido e a SEPM, e agradecer a todos os senhores e senhoras aqui presentes e desejar um bom evento em continuação. Muito obrigado.